igreja com a paz do Senhor? Amém. Irmãos, hoje a minha voz está um pouquinho fraca. Não sei porquê, já vai fazer uns 15 dias. Vou tentar falar o mais alto possível, tá? Os irmãos podem projetar aqui. Nós vamos hoje dar continuidade em Filipenses. Nosso estudo em Filipenses, a carta da alegria. Por isso que pedi para a irmã Iraci cantar esse hino, que reflete bastante esse estudo de hoje, que está em Filipenses capítulo 3 e o versículo 1 em diante. Glória a Deus. Antes de nós lermos, nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio que é estar na sua casa. Senhor, nós vamos agora, meu Deus, abrir as nossas mentes e os nossos corações para ouvir a sua palavra. Derrama, Senhor, o seu Espírito Santo sobre nós para que sejamos transformados. Que possamos, meu Deus, encontrar o tesouro escondido, a pedra de grande valor através desse estudo. Obrigada, Senhor, pelos que aqui estão. Obrigada por aqueles também, Senhor, que não puderam vir, mas que também, Senhor, estão intercedendo e acompanhando nas redes sociais. Que o Senhor possa, meu Deus, estar presente na vida de cada um. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Jesus. Volta lá na minha apresentação, por favor. Vamos seguir a sequência, que daí a gente já lê tudo de uma vez. Hoje a gente vai falar então da lição 7. Já estamos na lição 7, né? Filipenses 3, um livro tão curto, mas que deu aí 13 lições. E se a gente pudesse, teria mais que 13 ainda, né? Porque está bem nas minúcias. Então, hoje a gente vai falar sobre a atualidade dos conselhos de Paulo. Por que é tão atual, né? Fica com a Bíblia aberta aí que nós já vamos ler. Podemos seguir. Então, olha só. Rapidamente, para nós refrescarmos a nossa mente, a nossa memória, na lição 1, nós vimos Paulo e a igreja de Filipos, né? Nós vimos a fundação da igreja e a lição que nós aprendemos na lição 1 foi sobre a perseverança, foi sobre viver em unidade, foi sobre nós orarmos uns pelos outros, foi sobre a alegria do Senhor, mesmo estando enfrentando aí as adversidades, e aceitar ao Senhor aí com ação de graças. Na lição 2, nós aprendemos sobre a esperança no meio da adversidade. Então, como que nós devemos lembrar que a graça de Deus e o poder da sua palavra são muito maiores do que qualquer provação, do que qualquer luta, né? Na lição 3, nós vimos o comportamento dos salvos. Como que deve ser o comportamento dos salvos? Porque existe um comportamento. O Espírito Santo, ele nos transforma não parcialmente. O Espírito Santo nos transforma por completo. Na lição 4, nós vimos Jesus, o modelo da humildade. Como que nós devemos, a lição que a gente aprende aqui, como que nós devemos servir mais, né? Sermos mais humildes e servirmos o nosso próximo, colocando o próximo sempre em primeiro lugar. Na lição 5, nós vimos as virtudes, as qualidades dos salvos em Cristo. Os salvos em Cristo produzem frutos. E eles são evidentes. O fruto do Espírito na vida do salvo, ele é evidente. Ele precisa ser percebido pelas pessoas. Então, que frutos são esses? Um dos muitos, né? Nós falamos de paciência, amor, perseverança, fé, tolerância. Na lição 6, que foi semana passada, nós aprendemos sobre a fidelidade dos obreiros, onde Paulo demonstra seu carinho, seu amor por Timóteo e também Epafrodito, onde eles exercem com bastante responsabilidade os seus ministérios. E hoje, para dar continuidade, nós vamos ver alguns dos conselhos de Paulo. Tudo bem? Lembraram? Vamos lá. Antes de lermos, vamos entrar no contexto. Para quem que Paulo escreveu então? Óbvio, para os Filipos, mas o capítulo 3 em especial foi uma advertência, um cuidado. O que estava acontecendo lá?
A igreja de Filipos estava sendo atacada espiritualmente. Falsos ensinos estavam entrando ali. Então o que acontecia? As pessoas, os visitantes que passavam ali, ou seja, gente que entrava na igreja para visitar, usava essa oportunidade para infiltrar falsos ensinos na igreja de Filipos. Então Paulo, sabendo disso, começou a escrever para eles tomarem um pouco de cuidado. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que tinham um bom exemplo, eram pessoas que tinham uma aparência de religiosidade, chamada então de judaizantes, que eram aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, mas as suas ações ainda permaneciam como antigamente. Então, como que Paulo se sentia? Nós vamos perceber como que ele chama essas pessoas. Ele estava irritado com esse ensino. Ele estava bravo com esse ensino, porque o ensino que eles estavam dando não representavam a igreja do Senhor. Os ensinamentos estavam na contramão do que Deus ensinava, porque Deus, ele ia através do apóstolo Paulo para ensinar o quê? Acolhimento, amor, empatia. E os judaizantes, nós vamos ver ao longo do texto, que eles faziam tudo o contrário. E eles tornavam o ensinamento, o evangelho tão impossível, tão assim inalcançável, que ao invés dos gentios se aproximarem, os gentios se afastavam. Era tão impossível servir a Deus do jeito que os judaizantes pregavam, que para os gentios estava fora de alcance. Impossível. Então Paulo tinha que aconselhar. Por quê? Paulo estava falando que todos esses esforços que esses homens estavam ensinando não tinham nenhum poder para perdoar pecados, para salvar. E foi esse cenário aqui que Paulo entra para ensinar a igreja de Filipos sobre a igreja verdadeira. Os judaizantes não faziam lembrar a obra de Cristo. Os judaizantes não lembravam o coração de Cristo. Nós vimos aqui no domingo que como que era o coração de Cristo? Quem estava aqui no domingo? Como era o coração de Cristo? Não lembram? Como era o coração de Cristo, igreja? Manso e humilde. Vocês não lembram ou vocês não querem participar? Vamos lá. Próximo. Vamos fazer a leitura então. Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 10. Vamos aprender um pouquinho do coração de Jesus. Todos acharam? Quem não achou pode acompanhar aqui. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele,
não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Vamos lá? Próximo. Vamos então falar versículo por versículo. Quando ele fala que resta, irmãos, em algumas Bíblias está escrito quanto ao mais, irmãos, ele está falando assim, tudo que eu falei no capítulo 2, então ele está falando assim, tudo que eu falei no capítulo 2, para vocês ficarem felizes porque Epafrodito está indo, então, por causa disso, se alegrem no Senhor. Ponto. Então aqui já tem uma verdade. Ele volta a falar, se alegra no Senhor, Epafrodito está indo, vocês amam ele ficou doente até a morte, mas não morreu, Deus teve pena de mim. Paulo fala, porque senão eu teria tristeza sobre tristeza, e Deus teve pena de vocês também, então Epafrodito está indo, por isso, regozijem-se, alegrem-se. Ok. Aí ele fala outro assunto agora. Não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, e é para a segurança. Ele está falando assim, fica atento que agora, a partir de agora, eu vou começar a repetir o que eu já falei. E eu não me importo de fazer isso. Por quê? Eu quero que seja para a segurança de vocês. E que a gente aprende aqui que os ensinamentos, repetir, ainda é um recurso didático. Apesar de ser muito hoje apedrejado, né, pelo sistema educacional, mas repetir um hábito, repetir um ensinamento ainda tem os seus frutos, né? Quem aqui decorou a tabuada repetindo? Né? Repetindo. Quem aqui decorou os verbos, os tempos verbais? Não tinha como não ser decorado se não repetir, né? O pastor Paulo provavelmente repetiu várias vezes os versículos bíblicos para que hoje ele possa citá-los com segurança. Ele não leu uma vez e guardou. Se você pensa que é assim, eu sinto lhe dizer, não é. Serão mais de 20, 30, depende da sua habilidade, né? Mas eu digo para você, em uma vez você não vai conseguir. Exige o quê? Perseverança, insistência. E ele está falando o que ele vai repetir. Quais ensinamentos ele vai repetir? Porque ele já tinha falado para Coríntios. Ele falou lá, vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado. Ou seja, Paulo vivia repetindo as mesmas coisas, o qual também recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Esse é o ensinamento que ele estava dando. E que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Então o que a gente aprende aqui? Além de se alegrar, a gente aprende que nós não podemos cansar também, não só de aprender, mas também não podemos cansar de aconselhar os outros, de ensinar os outros. Às vezes nós falamos assim, essa pessoa é tão cabeça dura e eu não vou mais falar sobre isso com ela. Mas o Senhor fala para nós que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Se der a dar o conselho para ela é fazer o bem, não vos canse de fazer o bem. Continue falando, continue ensinando, porque nós somos como crianças. Quantas vezes você precisa ensinar a criança que ela precisa escovar os dentes, que ela precisa tomar banho, que ela precisa fazer o dever? É uma vez que isso acontece? Você não repete, você como pai, você como mãe, você não repete, não vou nem falar todos os dias, todas as horas, você não repete quase a mesma coisa? Desce daí, você vai cair. Desce daí, você vai cair.
desce daí, você vai cair. Não é assim? E Deus quer que a gente também repita os conselhos dele. Assim como ele nos ama, ele quer que nós amemos o próximo também. Tá? Vamos. 2. Guardai-vos dos cães. Eu peguei um cão da Grécia Antiga. Não é igual ao seu. É muito menos igual ao meu. Os meus, tenho 7. Esse cão aqui nós vamos ver as características selvagens dele. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas guardai-vos dos cães. Então, Paulo fala assim, ó, versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. Esses 3 é a mesma coisa. Ele quer enfatizar tanto que é ruim, que ele fala, o cão é o mau obreiro, que prega a falsa circuncisão. Então, ele está meio irritado aqui. Aí ele fala assim, ó, o guardar é vigia, tenha cuidado, tenha cautela. Com quem? Com os cães. Quem eram os cães? Paulo utiliza essa comparação porque hoje, o que o provérbio diz? Que o cão é o melhor amigo do homem. Naquela época, cão não era visto assim. Porque o cão daquela época, ele era para os judeus uma figura estranha que causava nojo, ânsia, repulsa. Por quê? Porque ele era carniceiro, semi-selvagem. E tanto é verdade que o Antigo Testamento vai trazer comparações com os cães. E lá em João, aliás, Apocalipse por João, vai falar, ficarão de fora? Será que é o seu animal doméstico? Não. Então esses cães, a Bíblia vai usar essas comparações para falar de homens tolos. A Bíblia vai falar, homens tolos são cães. A Bíblia vai falar cães para os malfeitores, para os homens violentos. Vamos comprovar? Provérbios vai dizer assim, ó, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Pedro foi usar esse provérbio lá na carta dele para falar assim, que aquele homem que aceita a palavra do Senhor, vem para a palavra do Senhor, se corrige e depois volta para o próprio erro, é como o cão que vomita e come o seu vômito. A tendência do tolo é repetir o erro. Então Paulo está falando cães. O salmista vai dizer assim, pois me rodearam cães. Que será uma matilha? Não. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Então, os judaizantes tinham... Paulo compara esse grupo, judaizantes, a cães, por serem cruéis nos seus ensinos, exigindo uma coisa, uma perfeição inalcançável, exigindo a circuncisão que no tempo de Abraão, para os filhos de Abraão, era correta e apropriada, mas agora no Novo Testamento eles queriam que os gentios convertidos, para serem aceitos por Deus, tinham que fazer a circuncisão para serem considerados filhos de Abraão e também compartilhar da fé. O que Paulo veio falando? Não. A partir do momento que o gentio se converte, ele já é aceito. Ele já é filho de Abraão. Ele já foi circuncidado. E aí houve esse conflito lá. Isso é a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? Pode ir para frente. A falsa circuncisão é você estar só com o corte físico. Né? Então, todo mundo sabe o que é circuncisão?
Então tinha que passar por essa cirurgia. No 8º dia, para quem era judeu, homem, obviamente, e a partir do momento que fazia essa cirurgia, já era considerado filho de Abraão, logo filho de Deus, logo participante da promessa, participante da aliança. Quando Jesus veio, Ele é a nossa circuncisão, Ele nos faz ligados na videira, Ele nos conecta a Deus. E os gentios não conseguiam, os judaizantes não conseguiam entender esse ensinamento. Imagina só uma igreja que está sendo discipulada com ensinamentos corretos, e aí vem infiltrados, visitantes de outros lugares, pegam a oportunidade e começam a induzir a igreja a voltar, a regredir. Era isso que estava acontecendo. O povo, não, está todo mundo liberto, preciso escrever. A mesma coisa ele fez para Gálatas. Vocês corriam numa velocidade boa, quem parou vocês? Vocês estavam bem, por que vocês voltaram? Eu já ensinei. Vai escrever novamente. E aí Paulo vai falar assim: Filipos, presta atenção, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar, eu sou o principal. Então, quando ele fala circuncisão somos nós, ele estava falando assim, que a grande cirurgia foi espiritual e já havia sido feita, e era no coração. E Deus já havia falado isso através do profeta Jeremias. Quando os israelitas, eles eram circuncidados fisicamente, e eles se gloriavam disso, mas no coração eles não eram. Então Jeremias viu que esse povo estava sim circuncidado fisicamente, mas não conseguia amar a Deus com alma e coração. Então Jeremias disse: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei, olha isso, a todo o circuncidado e o incircuncidado, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que habitam no deserto, que cortam os cabelos em redondo, porque todas as nações são incircuncisas, mas toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O Senhor estava querendo algo mais profundo do que uma aparência externa. E aí ele fala assim: nós somos a circuncisão. Por quê? O Senhor já fez, ele está aqui, a marca do Senhor está no nosso coração. Aí ele fala assim na outra parte: nós que servimos a Deus em espírito. O que ele quer dizer com isso? Paulo estava dizendo que já não eram mais adoradores nos templos de Jerusalém, não eram mais aqueles que levavam sacrifícios para adorar. Não, por quê? Porque agora eles viviam em adoração. Não precisava separar uma oferta para levar até o templo, era um viver de oração. Por quê? Porque em 1 Coríntios ele vai fortalecer esse pensamento. Ele vai falar assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então assim, esse versículo aqui, ele é muito confundido quando as pessoas falam assim: não, a igreja somos nós. Não, irmãos, a igreja é isso aqui. A igreja é um lugar que o Senhor preparou para nós estarmos aqui em comunhão, né? Tem pessoas que falam: não, eu não sou membro de nenhuma igreja, porque a igreja sou eu. Está errado. Está errado. Nós somos templo, santuário. O que isso significa? Se puder desligar aqui para mim, por favor, senão já acabou minha voz, já foi embora. O que isso significa, igreja? O nosso
templo, se o Espírito Santo ele habita em nós, não uma visita, não é uma visita que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo mora em nós, ele habita, né? Então ele fala assim: vós sois o templo, você não é de você mesmo. Então aquela coisa de falar assim, não, eu mando em mim, eu mando no meu nariz, meu corpo, minhas ideias, minhas regras. O Senhor está falando assim: vós não sois de vós mesmos. Se você foi comprado por um bom preço, você não é de você mesmo. Você tem um dono, e esse dono cuida de você, ele zela por você. Então isso significa, quando ele fala assim, nós que servimos a Deus em espírito, ele está falando assim: tire as velhas práticas e viva em adoração. Por quê? Nós carregamos a presença de Deus em todos os lugares. Nós fazemos separação. O que a gente fala? Agora eu estou na igreja, tem que ficar em espírito de oração. Parou, passou ali, estou livre. Não, nós somos templo, então nós estamos em constante adoração. Nós adoramos a Deus no nosso casamento, nós adoramos a Deus no nosso trabalho. Por quê? Por que você adora a Deus no seu trabalho? Quem é seu chefe? Quem é seu chefe? Deus. Quem é o chefe do seu casamento? Deus. Quem é o chefe do seu dinheiro? Deus. Então você vive em adoração a Deus. Não tem separação. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou longe de todo mundo, ninguém está me vendo. Não, para Deus não tem separação. Ou você adora ou você não adora. Ou o que você faz é para a glória de Deus, ou não. Então, o que você assiste é para a glória de Deus? Traz crescimento? As palavras que você fala são para a glória de Deus? O relacionamento que você vive é para a glória de Deus? O seu trabalho é para Deus? Antes do seu patrão ver, você já está mostrando o seu trabalho para Deus? Então assim, nós estamos em constante adoração, em constante culto. É tão verdade que nós achamos que estamos em culto só quando a gente ora, mas não, nós estamos em constante culto. Teve uma vez que uma irmã falou assim para mim: você sabia que não pode orar quando estiver tomando banho? Eu falei: meu Deus, por quê? Por quê? Não, você está ali de modo desonroso. Eu falei: ai meu Pai, e de que forma fomos feitos? Né? E o que levaremos dessa terra? Nus chegamos e nus vamos embora. Né? Então para Deus, dentro da baleia, na barriga, no ventre do peixe, ele recebeu a adoração de Jonas. Então assim, onde você estiver, né? Até as nossas pequenas ações são para a glória de Deus, né? Um simples arrumar de casa, uma simples refeição, tudo é para a glória de Deus. E aí ele fala assim, tanto é verdade que ele fala assim, nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. O que ele está falando aqui? Carne, aqui, significa tudo que eu coloco o meu valor, o meu mérito. Então, ele não está falando só assim, carne, os meus pecados, mas tudo que eu consigo pelo meu esforço e que eu acho que eu posso me gloriar com isso. Entendeu? Aqui, nos gloriamos em Jesus, não confiamos na carne. Ou seja, se você tem diploma, não confia no diploma. Se você tem sabedoria, não confia na sabedoria, porque qualquer ganho que você tenha, não é ou seja por seu esforço, ou seja por herança, e você depositar sua confiança nisso, você não está glorificando a Deus. Você glorifica a Deus quando você coloca e devolve a glória para Ele. Certo? Próximo. Vamos tratar do versículo. Volta um pouquinho. Aí ele fala assim, se tem alguém aqui
pode se gloriar? Esse alguém sou eu. Paulo está falando. A gente vai entender por quê. Olha só. Olha como ele estava bravo. Por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Ou seja, o que é isso? Eu sou judeu. E eu fui circuncidado não como um prosélito. O que é um prosélito? Aquele que se circuncida depois de velho. Ele está falando assim, eu sou tão original, eu sou tão de Israel, que depois de 8 dias, minha mãe e meu pai me levaram para circuncidar. Na linhagem de Paulo, não tem gentil, é só judeu, mãe e pai. Então ele está falando assim, se tem alguém aqui para se gloriar, primeiro motivo, fui circuncidado no 8º dia, igual a Isaac, não igual a Ismael. Depois você vai ver lá por quê. Qual que é a diferença da circuncisão de Isaac e de Ismael? Isaac é a carne. Não. Lição de casa. Não. Circuncidado ao 8º dia. Primeiro motivo. Aí ele fala assim, ó, eu sou da linhagem de Israel, tá? Sou do povo escolhido. Eu sou da família daquele povo que foi chamado amigo de Deus. Eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, quem era Benjamim? Gênesis mandou lembrança. Quem era Benjamim? Filho de José com quem? Ou não, filho de José não. Irmão de José. Jacó com Raquel. Raquel era quem para Jacó? A preferida. Então ele está falando assim, ó, eu sou da tribo de Benjamim. Sabe quem é Benjamim? Filho da preferida. Olha que Paulo estava bravo mesmo, hein? Ele falou assim, ó, eu sou hebreu de hebreus. O que ele está falando aqui? Eu não falo só grego. Eu falo aramaico e falo hebraico. E eu aprendi aos pés do grande Gamaliel. Aí ele não termina, ele fala assim, aí depois de tudo isso aqui, que ele não podia escolher, isso aqui foi Deus que reservou para ele. Aí ele fala assim, aí, depois de tudo isso aqui, eu me intitulei o quê? Fariseu. Mas não qualquer fariseu não, eu segui a lei. E depois disso eu tinha zelo. E, portanto, eu persegui a igreja. Todos aqueles que admitiam que Jesus é o Messias, eu perseguia e matava. Todos aqueles que diziam que Jesus era o Salvador, eu perseguia e matava. Todos aqueles que respeitavam o Messias, que dizia, eu sou igual a Deus, eu matava. Esse aqui é Paulo. Eu tinha zelo. Eu matava para agradar a Deus. É isso aqui que ele está falando. No quesito lei, em tudo que você me perguntar do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, não que eu não tenha pecado, mas eu fui irrepreensível. Eu cumpri tudo. Aí ele está falando, se tem alguém aqui para se gloriar, esse alguém sou eu. Quanta vantagem, hein? Aí ele se acalma e fala assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda, não é perca, perda, por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Tudo que a gente leu era vantagem, tá bom? Era vantagem. Judeu, circuncidado, sábio, mestre, inteligente, rico. E aí ele fala assim, tudo isso eu peguei, tudo que eu falei para vocês que era ganho, que era vantagem,
mais valor para mim é Jesus. Aí ele fala assim, Cristo, como se ele dissesse assim, Cristo é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. E ninguém na terra, nem ser algum no céu, nem bem material algum, podem competir com a grandeza e com a majestade que eu encontrei. Nem privilégios, nenhum privilégio poderá pagar a grandeza e a majestade que eu encontrei. E aí ele fala assim, eu tenho por perda todas essas coisas. Para mim, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja, fama, reputação, tudo para mim perdeu o valor. Aí ele fala assim, até a sua carreira ele largou. O que era a carreira? Não vou ler para não tomar tempo. Quando ele era salvo, ele tinha uma carreira. Qual que era a carreira dele? Perseguir, né? Se nós estivéssemos no tempo de Paulo aqui neste lugar, ele ia adentrar aqui essa igreja e ele ia pegar as irmãs pelo cabelo. Paulo, tá? O Paulo que escreveu 1 Coríntios 13. A excelência da caridade, a supremacia da caridade. Ele arrastava os cristãos e matava. Até que ele, no caminho de Damasco, indo para essa missão, algo aconteceu. E tudo na sua vida mudou. Ele literalmente caiu do cavalo. Ele cai Saulo e levanta Paulo. E quando Deus muda um nome, Deus muda para causar impacto. Deus mudou o nosso nome. Deus mudou o nosso nome a partir do momento que nós entramos nessa família. A família de Jesus. Vou ler esse de Gálatas porque é muito interessante. Ele fala assim, ó, na minha nação eu excedia em judaísmo. O que quer dizer isso? Eu era melhor que os judaizantes. Eu era melhor, eu excedia. E eu era melhor do que muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições que vieram dos meus pais. Mas, olha isso, quando a gente lê mas na Bíblia, é uma mudança que vai acontecer e ela é grande. Mas, quando aprouve a Deus, olha isso, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei a carne e nem o sangue. Eu só me rendi. Não é lindo? Então, Paulo abriu mão de contatos importantes, de relacionamentos importantes, de posição, de salário, de formação, sem tristeza, com alegria. E ainda inspirava medo quando ele chegava. Porque as pessoas, mesmo depois de 10 anos, 11 anos convertido, quando ele entrava nos lugares, as pessoas falavam, Saulo. Já pensou? Um membro do PCC entra aqui e fala, estou salvo. Paz do Senhor. Não vamos fechar o olho aqui não. Fica um obreiro na porta, outro no altar, todo mundo orando de olho aberto, muito bem aberto. Assim era o que eles faziam com Saulo. Quando Saulo falou, deixa eu participar dessa roda de oração. Posso ir com vocês nessa visita no lar? Nossa, ele vai saber onde é a nossa casa, pelo amor de Deus. Ninguém sabe se ele se converteu. Né? E Paulo era esse Paulo aqui, que hoje nos ensina através do Espírito Santo, que hoje nos exorta, puxa a nossa orelha, porque as cartas dele são maravilhosas, mas ao mesmo tempo nos enchem de esperança. Próximo. Continuando nesse versículo, ele fala assim, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, pela excelência, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, por causa do quê? Da excelência do conhecimento. Ele
coisas, quando eu comparo em conhecer o coração de Cristo, conhecer a Cristo, todas essas coisas para mim não valem nada, é perda, porque eu quero mesmo conhecer a Cristo. Não sendo só um discípulo, por aparência, mas vivendo o que isso significa. Aqui, discípulo não é só seguir, é ter relacionamento íntimo com Jesus mesmo. Ter um pouquinho, não ser exatamente igual a Ele, porque isso é impossível, mas quando você andar na rua, pelo menos a essência dele as pessoas precisam perceber. Pelo menos alguma coisa de Cristo você tem que carregar. Não dá para você falar que é crente e você não ter algo que mostre isso. Não, mas eu uso saia, eu não fumo, eu não bebo. Essas são evidências exteriores. Exteriores, coisas exteriores. Mas qual é o fruto, a virtude que sai de dentro para fora que você tem dado para lembrar Cristo? De forma que quando alguém conversar com você, sem julgar que você é crente, mas ouvindo as suas palavras, ouvindo, vendo, observando o seu comportamento, ela carrega Cristo. Ele carrega Cristo. A forma como ele conduz a situação não é igual a nós. Ele carrega Cristo. Então, esse conhecimento Paulo queria ter, tanto que ele chegou no conhecimento que ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode olhar para o seu filho hoje, para a sua filha hoje e falar: sede meus imitadores. Me imita em tudo. Paulo tinha essa autoridade. Quando alguém estreita o relacionamento com Jesus, conhecendo Ele, automaticamente algumas coisas começam a ficar banais, secundárias. Por exemplo, ressentimento. Quando a gente estreita o relacionamento com Jesus, a gente não demora muito para pedir perdão e acertar a situação, porque para nós o mais valioso é Jesus. Então vai lá, acerta e pronto. Porque para nós não é o ressentimento que vai ser a pedra. Vai lá, resolve e fim. É ou não é? Não é uma dívida. Vai lá, faz um esforço, paga e fica limpo. Então ele passa a não considerar mais as coisas secundárias. Não é uma fofoca que vai destruir ele. Não é uma crise que vai destruir. Porque ele está estreitado. Ele conhece o Cristo que lhe serve. Então todas as coisas que Paulo depositava fé, me respeita que eu sou judeu, me respeita que eu sou hebreu dos hebreus, eu fui ensinado por Gamaliel, eu falo 3 idiomas, me respeita, tudo isso. Ele falou assim: tudo isso é escória, é esterco, é lixo, é estrume. Aí faz a gente lembrar daquela passagem em Mateus que fala da pérola de grande valor, do tesouro escondido, né? O tesouro escondido, o cara está lá no campo e aí ele descobre um tesouro naquele campo. O que ele faz? Vende tudo que ele tem para comprar o campo, porque o que mais vale é o que estava enterrado no campo. Jesus é o tesouro escondido. A pérola de grande valor, o cara comercializava pérolas. E quando ele se deparou com a pérola de grande valor, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar a pérola. Jesus é a pérola de grande valor. Paulo descobriu isso. Ele falou: tudo para mim virou lixo, escória. Eu quero a pérola, eu quero o tesouro. Próximo. Aí no versículo 9 ele diz assim: e que eu seja achado nele, não tem da minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, para conhecê-lo
e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Quando a gente lê assim, parece muito difícil de entender. Vamos repartir. Que eu seja achado nele. Significa assim, que quando alguém me olhar, eu esteja unido espiritualmente com Cristo. Livre da condenação. Livre da culpa. E ele tinha um passado difícil. Respeitava os 10 mandamentos, mas tinha um passado difícil, tinha sangue nas mãos. E ele se acalmou quando ele se achou em Cristo. E é isso que acontece com o pior dos pecadores, ele se acalma quando ele se acha em Cristo. Por quê? Porque quando Deus olha para esse pecador arrependido, ele não vê o pecador arrependido na sua natureza, mas ele vê o Filho dele, a obediência de Cristo em cima desse condenado. Porque quando Cristo nos encontrou, nós não estávamos limpos. Ele nos encontrou nos nossos delitos e pecados. Então, não é aquela coisa, venha limpinho para Jesus. Não, venha que Ele limpa. Ele faz. Ele completa no tempo dele. Então, quando Deus olha para nós, é isso que Paulo queria. Eu fui achado em Cristo, de forma que quando Deus me olhar, Deus não vai ver o perseguidor, Ele vai ver Cristo, porque eu estou em Cristo. Não é bonito para quem? Você pode estar falando assim, mas eu não tive um passado tão terrível igual o Paulo. Todos nós tivemos um passado, um erro, uma falha, não tem um justo sequer. Então nós não somos melhores que ninguém. E aí ele fala assim, não pela minha justiça, eu sou achado nele, não pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo. Eu sou achado nele mediante a fé. Por quê? A fé, ela é o meio. Mediante a fé, nós depositamos a fé no sacrifício de Jesus, não nos nossos méritos, é no mérito de Jesus. Porque Jesus é perfeito, eu tenho fé. Porque Jesus é santo, eu tenho fé. Não assim, porque eu jejuei, eu vou ser salvo. Porque eu dizimei, eu vou ser salvo. Não, esquece. Porque Jesus morreu, você é salvo. Todo o resto é trapo de imundícia. E aí, ele fala assim, em Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a confiança está no Senhor, não no meu nome. Aí ele fala assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança, do nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Aqui ele está trazendo esperança para o que vem depois. Aí ele fala assim, continuando o versículo lá, a justiça, não pela minha justiça, mas a justiça que vem de Deus pela fé, não por recompensa de alguma obediência. Eu cumpri a lei, mas é porque é dádiva. Quem aqui já obedeceu por recompensa, além de mim? Quem aqui já fez jejum por recompensa, além de mim? Quem aqui deu uma oferta brilhante por recompensa? Senhor, eu vou dar isso aqui para o Senhor fazer aquilo lá. Quem aqui já fez isso, além de mim? Trapo de imundícia. E quando a gente descobre isso, parte da gente se alegra e parte da gente se entristece porque a gente foi tolo, né? Tolo. Porque tudo isso é válido, mas não para ser recompensado, mas em sentido de adoração, em sentido de você se colocar na presença de Deus, se rasgar na presença de Deus, em sentido de humilhação, mas não assim, eu dou isso e o Senhor me dá isso. Eu faço isso e o Senhor faz isso. Enquanto o Senhor não fizer, eu não vou. Enquanto o Senhor não cumprir, eu não faço. Enquanto o Senhor não falar, eu não marcho. E aí a gente começa a entender que Deus é um robozinho que a gente controla. E Deus não é assim.
Ele nos deu é por causa da justiça que vem dele mesmo. Dele mesmo. Por exemplo, quando a gente vê Esaú e Jacó, a gente vê a justiça de Deus e a soberania de Deus na vida deles. Sabe por quê? Quem é o mais velho? Só que Deus visitou Rebeca quando ela ainda estava grávida, porque ela perguntou, não perguntou? O que está acontecendo aqui? Aí Deus falou, o que Deus falou? 2 nações. Mas Deus falou uma coisa para ela. Sim. E ele já tinha escolhido. Ele já tinha escolhido. E quem que ele escolheu? Jacó. Então a escolha é soberania mesmo. Ele toma a decisão. É gratuito, ele decide e pronto. Não é porque eu me esforcei demais, porque eu fui muito bom esse mês. Não. A base não está nisso. A base não é a fé. Não é a fé. Acabou. E hoje não vai dar para ser sempre. Você quer? Sim, filho. Então, irmãos, a base está na fé, não é a fé que é a base. Por quê? Porque a fé, ela é volúvel. Não tem dia que você está cheio de fé. Não é verdade? Você acorda e fala, hoje vai acontecer, hoje eu vou virar céu, terra, mar, eu vou fazer um monte de coisa. E tem dia que você fala assim, ó céus, ó vida, né? Por que está sol? Por que está chuva? Por que está vento? A gente tem dia que fica assim, fica. Então a nossa fé, ela tem esse negócio. Então fala, não é nem pela tua fé. Porque tem dia que você nem tem fé, né? Uma dúvida rápida. Depois que o rei Ezequias ele retorna da morte de Acabe, ele é recebido pelo... Peraí, o rei... Não, Ezequias não. Calma. Depois que o rei Josafá retorna da morte de Acabe na guerra, ele ouve do profeta que, devido ao fato de ele ter boas ações, né? Antigo Testamento. Isso, exato. Ali ele coloca como se fosse um crédito, entre aspas. Antigo Testamento. Tá. Eles não tinham Jesus. Perfeito, maravilha. Por isso que você vai ver votos Perfeito. no Antigo Testamento. Faz sentido. Então, o que o neopentecostal faz dessas igrejas aí por fora? Pega o Antigo Testamento e quer aplicar tudo do Antigo Testamento. Viu? Se você fizer um voto igual Sansão, você vai ter vitória. O cara tá lá, o cabelão. Nada de vitória. Sem força. Sem força ainda. Não é? Faz sentido. Porque separa o Antigo Testamento do Novo Testamento, irmãos. Jesus veio para cumprir tudo isso. Glória a Deus. Veio para cumprir isso. Então, a nossa fé, ela é instrumento, ela é meio, ela está dentro de nós. E isso é uma verdade que a gente não pode sair daqui mesmo sendo velho de crente, a gente precisa repetir. Eu acredito na virtude da ressurreição. Paulo queria isso. Por quê? Porque se eu acredito que Cristo venceu a morte, ressuscitou e prometeu que eu também vou vencer a morte, vou ressuscitar, esse é o verdadeiro evangelho. Porque senão a minha fé é vã. Então você tem que sair hoje daqui certo. Você acredita mesmo que Jesus é Deus? Você acredita mesmo que Ele veio em forma de Deus, andou aqui, sofreu, morreu, no terceiro dia ressuscitou corporeamente, não foi só de espírito? Você acredita nisso de todo o seu coração? Esse é o evangelho. E acreditar de todo o coração é crucial para você ter certeza da sua salvação. Porque como que você vai ser salvo por alguém que você não crê?
Como que você tem esperança de que se você fechar os olhos agora, você vai acordar lá? Lá onde? Aonde? É isso que a gente tem que pensar. Próximo. E é o último. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição que nós vimos, e a comunicação das suas aflições. Paulo está dizendo assim, que servir a Cristo é também participar, não só dos bônus, que é a vida eterna, mas participar do quê? Do seu sofrimento e da sua aflição. O que isso significa? Implica que nós vamos andar por aí e o mundo não vai gostar de nós. Haverá perseguição, haverá maus tratos, haverá zombaria. Isso é participar dos sofrimentos de Cristo. Haverá traição, haverá mentira, haverá ingratidão, haverá punhalada nas costas. Mas aí ele fala em João: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Quem aqui quer ser amado pelo mundo? Quando a gente lê aqui, a gente fala: não, pelo amor de Deus, quero ser amado pelo mundo, não. Porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos digo: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Isso significa então participar das aflições. E o participar da morte? Além da morte física, que nós sabemos que, quando acontecer, nós vamos ter um corpo transformado, nós estaremos com Cristo. Ele fala dessa morte aqui, Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O que isso significa? Quando você desceu as águas, você sepultou o seu velho homem e levantou de lá nova criatura. E agora você vive em novidade de vida. O que é novidade de vida? Cada dia melhor. Deus te criou para ser cada dia melhor, evoluir. E aí a gente conclui esse estudo assim: por estarmos desse lado da eternidade, nós ainda temos que conviver com o quê? Relacionamentos quebrados, ingratidão, emoções caídas, doentes, porque tudo foi afetado pelo pecado. Pensa num vidro de tinta vermelha que quando cai, espatifa, vai indo para tudo quanto é lado. Assim foi o pecado. Algumas coisas ele manchou bastante e algumas coisas têm respingos da mancha dele, mas ainda assim tudo foi manchado pelo pecado. Então nós vivemos desse lado da eternidade, onde o casamento foi manchado pelo pecado, a adoração foi manchada pelo pecado. Hoje o homem fala: eu adoro do jeito que eu quero. Mas quem você adora? Quem você adora pediu para você adorar assim? Você já perguntou para ele: Senhor, como o Senhor quer ser adorado? Será que o que eu faço adora Deus mesmo? Glorifica Deus? É desse jeito, Senhor? Mas nós temos aqui, quando nós olhamos para a palavra, nós temos uma viva esperança. Que a nossa casa celestial, embora a nossa casa aqui externa, a nossa carcaça esteja em frangalhos, mas a nossa casa celestial está preparada, está construída, está firme. E ela não é um conto de fadas. Ela não é uma história que vem para acalmar o coração, tipo assim: fica triste não, você tem uma morada lá no céu. Não, é assim, se alegre porque a morada está
Será que sou perdido? Será que sou salvo? Será que sou perdido? Satanás, ele quer tirar essa alegria de nós a todo custo, a todo momento. E enquanto isso não acontece, enquanto Jesus Cristo não vem para nos levar para essa casa, nós estamos fazendo o que Ele mandou. O quê? Conhecer o seu coração. Nos aproximar de Jesus. Tentar ser parecido com Ele. Amém? Amém. As palmas que exaltam Jesus.